Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com anjo e qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então na história, na narrativa do seu sonho, vai aparecer a figura de um anjo ou anjos. E quando eles aparecem em nosso sonho, é relacionado a velar, a cuidar, a vigiar alguém, uma situação ou hábito, comportamento. Velar, cuidar, vigiar, ou alguém, ou uma situação, ou algum hábito e comportamento. Agora nós vamos entender como isso se dá na prática. Por que você sonhou com um anjo? Por que o nosso subconsciente faz essa associação em sonhar com um anjo e ser a respeito de cuidar, vigiar e velar? Então, antigamente, bem antigamente, a figura da asa associada a uma pessoa é o que caracterizava um mensageiro. Por exemplo, se vocês pegarem na mitologia grega a figura de Hermes, ele tinha asa nos pés. E Hermes era considerado o mensageiro dos deuses. Então, quando os nossos ancestrais queriam narrar uma história e representar um mensageiro, mesmo sendo uma figura celestial, vindo de outra dimensão, então eles associavam a presença da asa nessa pessoa, nessa figura. Automaticamente, quem lesse, quem estava lendo, saberia que, em razão das asas, era um mensageiro. A palavra anjo vem do grego ágilos, tá? Significa mensageiro. Para vocês terem ideia, é como hoje, aqui no nosso país, no Brasil, nós, se olharmos, vermos a cor amarela e azul com o símbolo do correio numa caixa, em alguma postagem, nós vamos automaticamente identificar um serviço de postagem, de entrega, os correios. A mesma coisa com relação à presença de asas em figuras. Antigamente, automaticamente as pessoas identificavam, é um mensageiro. Quando nós temos um sonho envolvendo uma figura com asas ou um anjo, o significado, a interpretação desse sonho deve ser levada para o nosso lado psicológico. Alguma informação que o nosso subconsciente quer nos passar. E nesse sentido, é a respeito do que nós já vamos falar para entender bem isso aqui na prática. O que eu quero dizer para vocês é que quando realmente um espírito mais evoluído, um espírito celestial, um espírito de outra dimensão, quiser nos passar uma mensagem específica e determinada com relação a alguém ou algo, ele vai se apresentar no seu sonho, mas não precisa da asa. É um sonho espiritual e simplesmente a figura de um espírito mais evoluído, conversando com o nosso espírito no sonho, nós vamos identificar que aquele sonho tem uma mensagem para nós. E uma mensagem que não vem aqui desse plano, da matéria, mas vem do mundo espiritual, do éter, da espiritualidade superior. Isso quer dizer que existem sonhos espirituais em que mensageiros enviados de outra dimensão do mundo espiritual realmente se fazem presente e nos passam mensagens específicas com relação a algo, com relação a alguém. Isso acontece. E não vamos ignorar esse fato. É que eu quero deixar bem claro com relação às asas.
Então esses espíritos mais evoluídos em sonhos espirituais nos passando uma mensagem, eles se farão presente e não precisa a figura da asa. A asa foi incorporado nesses seres bem antigamente para representar que são mensageiros. E o nosso subconsciente usa esse arquétipo, essa figura, nesse sentido, com asas, para nos passar uma mensagem. Então, portanto, se você sonhou com um anjo e esse anjo tinha asas, a mensagem desse sonho é do seu subconsciente. Algum estado emocional, algum recado que o seu subconsciente quer lhe comunicar. Se o anjo do seu sonho ele não tinha asas e passou uma mensagem a ponto de você ficar maravilhado, ficar emocionalmente feliz ou preocupado, então essa figura faz parte de uma outra dimensão. Alguém que foi nos enviado para passar uma mensagem específica. E quando nós temos um sonho envolvendo anjo com asas, vai aparecer com asas no seu sonho. É porque é um arquétipo. É o subconsciente trabalhando com figuras associativas em nosso sonho. E aí vai entrar nessa hipótese: velar, cuidar e vigiar. Alguém, alguma situação, hábito e comportamento. E aí, sonhar com anjos com asas, nós temos duas pressuposições. A primeira dela é que esse anjo vai ser gigante. Esse anjo vai ser bem grande. No sonho, pode haver a figura de trombetas. Ou de alguma forma a história ou narrativa do seu sonho, onde aparece um anjo com asas, vai lembrar o Apocalipse. O último livro da Bíblia a respeito de revelações com relação ao futuro, escrito de maneira figurada. Então, com relação a esse tipo de sonho, sonhar com um anjo com asas, e ele se apresenta no sonho ou gigante, ou se apresenta com trombetas, ou aparece trombetas no sonho, e de alguma forma você lembra o Apocalipse, esse tipo de sonho é relacionado a mudanças que estão para acontecer em sua vida. E relacionada essa mudança à necessidade de, deixa eu apagar aqui, adaptações. É um sonho, como eu disse para vocês, como apareceu a figura de um anjo com asas, é do nosso subconsciente. Um período de mudanças que nós estamos atravessando e provavelmente isso está afetando o nosso emocional, a ponto do subconsciente usar figuras de linguagem para associar uma mensagem, e essa mensagem vai ser nesse sentido. Nós estamos passando por mudanças e nós precisamos nos adaptar a ela. Não desanimar, não abaixar a cabeça, lutar, ir em frente nesse sentido. Essas mudanças elas podem ser pessoais, somente com relação a você. Mas elas podem ser também de ordem geral. Por exemplo, o Brasil inteiro estar passando por mudanças. Vamos pegar um exemplo de mudança pessoal. Você vai mudar de cidade. Você é um jovem, um adolescente e vai mudar de cidade. Essas mudanças vão afetar sobremaneira a sua vida e vão afetar o seu emocional, por consequência. Então você vai estar passando, por essas mudanças não só de território, de uma cidade para outra, mas interiormente também. Novos amigos, novo local de trabalho, uma nova casa, novos vizinhos. Isso vai mexer com você e você vai ter que se adaptar a essas novas mudanças. Essa é a mensagem do seu subconsciente. Mas se for uma mudança de ordem geral, por exemplo, a economia do Brasil não está indo bem, os produtos começam a subir. Isso vai afetar sobremaneira todas as pessoas, financeiramente. Então são mudanças que estão ocorrendo de ordem geral em todo o país e nós precisamos nos adaptar a elas. Controlar mais os gastos, por exemplo. Essa é a adaptação. Então essa é a primeira pressuposição de sonhar com anjos com asa, tá? Se esse anjo for gigante, se houver trombetas no sonho, de alguma forma se associar a Apocalipse,
mudanças e adaptações. Mas, se no seu sonho for um anjo normal, um anjo com asas, novamente com asas, mas normal, um tamanho normal, simplesmente apareceu o seu sonho. Então, com relação a esse tipo de sonho, deixa eu só trocar a cor da caneta, é relacionado a cuidados com alguém. Aqui entra aquela primeira fase que nós falamos sobre sonhar com anjos com asa. Velar, cuidar, vigiar. Alguém, alguma situação, um hábito e comportamento. Se o anjo for normal, um tamanho normal, então é cuidados, cuidar com alguém, cuidados com relação a alguém. Mas cuidado, não no sentido que essa pessoa é perigosa, é cuidados que nós devemos ter com ela. Por exemplo, o cuidado que o pai tem com o seu filho, o cuidado que a mãe tem com a sua filha, o cuidado que nós devemos ter com os mais velhos, nesse sentido. Então, mas esses cuidados podem ser com relação a alguém para com você. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui, eu escrevi pequeno. Esses cuidados, então, podem ser de alguém com relação a você. Pode ser que você esteja passando por um período difícil na sua vida e alguém está velando por você. Velando, o que eu falo, é cuidando, tá? Vigiando você, fazendo orações por você, se preocupando por você. Na prática, por exemplo, você está passando por uma situação de desemprego e sua mãe anda preocupada e ela anda fazendo orações para você. E aí você tem um sonho que um anjo está cuidando de você. Nesse sonho, o anjo com asas representa as orações da sua mãe. Representa a sua mãe cuidando a respeito de você. Mas, quando nós também sonhamos com um anjo de tamanho normal e asas, pode ser o nosso cuidado agora de você com relação a alguém. Agora inverteu. É você cuidando de alguém. Por exemplo, do seu filho. Então você teve um sonho em que aparece um anjo cuidando de um seu filho. Seu filho tem 9, 10 anos, por exemplo. E no sonho aparece um anjo cuidando do seu filho. A figura desse anjo representa você. Representa a sua responsabilidade. Representa os cuidados que você deve ter com seu filho. Provavelmente o seu subconsciente está alertando com relação a alguma situação que o seu filho ou sua filha está passando e você tem que se fazer mais presente na vida dele ou na vida dela. Da mesma forma envolve cuidado, só que agora é de você para com outra pessoa. E não só isso, a figura de um anjo do tamanho normal e com asas em seu sonho, deixa eu trocar a cor da caneta, eu vou me afastar um pouquinho e escrever aqui em cima, mas também é ligado aqui a um anjo de tamanho normal e com asas. Então pode ser também cuidados, mas aí com relação a hábitos e comportamentos. Esses hábitos e comportamentos, no caso, prejudiciais. Então algum hábito ou comportamento que você está tendo, por exemplo, vícios. E isso está te fazendo mal. E é preciso cuidar melhor desses maus hábitos em sua vida. Na prática, então você sonhou com um anjo te vigiando. Você sonhou com um anjo ao seu lado. Você sonhou com um anjo tentando conversar com você. Esse anjo tinha asa e tinha um tamanho normal. Esse tipo de sonho pode representar os cuidados que você deve ter com relação aos seus hábitos e comportamento. Da mesma forma, esse anjo no seu sonho é a figura associativa que a sua mente, o seu subconsciente usou para te alertar com relação à responsabilidade que você deve ter com a sua saúde, os cuidados com a sua saúde. Esse anjo representa esses cuidados, essa sua responsabilidade para consigo mesmo. Então, só para terminar e recapitulando bem rápido essa parte de sonhar com anjos com asa. Se o anjo for gigante, tiver trombeta no sonho, de alguma forma, lembre o Apocalipse, por exemplo, uma pedra caindo no mar, a figura de demônios ali voando no céu. Então, é um sonho do seu subconsciente, tá? É um sonho reflexivo,
com relação a mudanças e adaptações que estão ocorrendo em sua vida, a necessidade de adaptações. Se o anjo for de tamanho normal e também com asas, pode significar o cuidado de alguém para com você, o cuidado seu para com outra pessoa, ou o cuidado que você deve ter com maus hábitos e comportamentos em sua vida. E só frisando, se realmente um ser espiritual, um anjo, um espírito mais evoluído, que na verdade é um anjo, né? Alguém enviado em nosso favor, mas se essas figuras realmente quiserem passar um recado para nós através dos sonhos, eles não vão aparecer com asas. Lembre disso, não é preciso. As asas foram incorporadas às figuras celestiais bem antigamente na história só para representar mensageiros. É só vocês lembrarem do Hermes da mitologia grega, ele tinha asinhas nos pés. Era o anjo, o mensageiro dos deuses, tá? Então existem sonhos espirituais em que espíritos evoluídos passam mensagens específicas para nós? Existem sim, são sonhos espirituais. E com certeza você já teve uma experiência assim em sua vida. Um ser de luz, um espírito mais evoluído tentando se comunicar com você. Mas quando nós sonhamos com um anjo e nesse sonho esse anjo tem asas, a mensagem é do seu subconsciente relacionado ao estado emocional que você está vivendo, isso está afetando e ele de alguma forma quer te orientar, quer te guiar nesse sentido. E daí se encaixa nesse velar, cuidar, vigiar. Alguém, situação, hábito ou comportamento. Qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, e é bom que não fiquem dúvidas, portanto, se houver, pergunte, use os comentários para tirar esses questionamentos que ficaram. Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!